Bom dia, gente, tudo bom? Vamos orar, né? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esses momentos que nós tivemos na sua presença. Muito obrigado pela palavra que a Ana trouxe, que nos recorda que o Senhor veio aqui na terra, tomando forma de homem, nos servindo, dando a sua vida em nosso favor. Nós te agradecemos por esse amor e queremos te ofertar não somente com o nosso dinheiro, mas agora com nossa atenção, com o nosso coração no seu altar, pedindo que o seu Espírito Santo venha sobre nós agora, trazer revelação, trazer transformação, e que possamos sair daqui com a visão mais clara de quem é o Senhor. Possamos sair daqui transformados, inspirados e encorajados a te conhecer e a te revelar. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Tudo bom? Todo mundo com calor aí ou não? Muito quente, né? Temos as visitas aí de São Paulo, Bastos é quente, né? Sejam muito bem-vindos ao calor de Bastos. Bom, gente, que alegria, né? Nós podemos ter mais uma manhã entre nós e que Deus possa falar ao nosso coração, assim como nós oramos. Nós estamos falando sobre a carta de Paulo aos Filipenses, onde ele tem transmitido a sua alegria, né? Paulo tem um amor profundo pelos crentes de Filipos, e ele tem escrito essa carta para incentivar, na verdade para agradecer por todo o apoio que eles têm dado ao ministério do apóstolo Paulo. Ele tem também dito que ele está muito alegre. Um detalhe é que ele está preso. Nós sabemos que ele está preso, e essa carta ela é conhecida como carta da alegria. Então, mesmo na circunstância de estar preso, ele demonstra aos filipenses a alegria que ele tem de estar no Senhor. E nós temos visto que agora no capítulo 2, onde nós estamos lendo a palavra, ele começa a incentivar a igreja. Do verso 1 ao 5, ele começa dizendo: a vocês têm o amor de Deus entre vocês, vocês têm a exortação de Cristo entre vocês, vocês têm a comunhão do Espírito Santo entre vocês, vocês se amam, vocês se apoiam, e isso é muito bom. Mas ele fala assim, no meio desse texto, ele pede: completem a minha alegria. Ele fala: completem a minha alegria. Vocês têm um relacionamento muito bonito, Deus está entre vocês, mas completem a minha alegria. E ele fala assim, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Aí é difícil, se nós formos pensar, né? Ter o mesmo modo de pensar. Nós falamos que não é ter a mesma opinião, mas sim ter o mesmo modo de pensar, e ele dá o segredo aqui. O segredo é ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Aí, na pregação passada, vocês lembram que Paulo usa um cântico, né? Paulo usa um hino, e pega o louvor da época, ele escolhe lá e fala assim, ainda sendo Deus, mesmo sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia de se apegar, mas ele se esvaziou, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, ele se humilhou, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Um pouquinho deu hoje aqui, né? Um nome que está acima de todo nome, né? Que todo o joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Isso era um cântico daquela época, e Paulo usa isso na carta aos Filipenses para ensiná-los sobre o modo de pensar de Cristo. O modo de pensar de Cristo é, sendo Deus, não se apegar ao ser Deus, mas se esvaziar, se humilhar, pensar em nós, pensar na criação, e vir a servir a criação, sendo obediente até a morte de
cruz. E não somente isso, aí ele mostra a parte de Jesus como Deus. Jesus é Deus, e Deus o exaltou sobremaneira, a mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Então Paulo usa para ensinar aos filipenses a grandeza de Deus, a soberania de Jesus Cristo. Aí depois desse texto nós vamos entrar no texto de hoje, que o texto de hoje ele nos traz a como responder a esse hino, a esse cântico, né? Então, respostas à contemplação. Todo hino, todo cântico, tudo que nós cantamos causa em nós uma resposta, causa em nós uma transformação. E nós vamos ver aqui o que Paulo escreveu aos filipenses para que eles respondessem ao conhecer esse hino, ao conhecer Jesus Cristo revelado. Amém? Então, nós vamos ver 3 respostas no texto de hoje. A primeira resposta que os filipenses são incentivados a ter ao contemplar Jesus Cristo, a primeira resposta é: ponham em ação a salvação de vocês. Então, ao ver que Jesus Cristo ele é exaltado, né, nós devemos colocar em ação a nossa salvação. Tem outras versões que falam desenvolver a salvação. Então, nós vamos ver como nós podemos desenvolver a salvação. Uma outra coisa que nós vamos ver o apóstolo Paulo ensinando à igreja hoje é: façam tudo sem queixas e nem discussões. Esse item nem precisava falar aqui na Betel, né? A gente faz tudo sem queixas e sem discussões. Brincadeira, mas, né? Nós não reclamarmos é uma coisa muito difícil, e aqui ele exorta a igreja de Filipos a fazermos as coisas sem queixas nem discussões, né? Onde tem 2 pessoas já começa a acontecer queixas e discussões, né? Mas nós somos, como cristãos, incentivados. Aí nós vamos ver porque que ele fala para nós fazermos as coisas sem queixas nem discussões. E o último ponto que ele vai falar hoje é: retenham firmemente a palavra da vida, retenham firmemente o Evangelho, retenham firmemente aquilo que Deus revelou na sua palavra, aquilo que Deus instruiu na sua palavra. Nós devemos conhecer a sua palavra. Então são esses 3 conselhos, né, que são incentivados pelo apóstolo Paulo. São as respostas que acontecem na nossa vida ao contemplarmos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, amados? Então, assim, vamos ao texto de hoje. Eu peço que os irmãos acompanhem ali na tela o texto que nós vamos pedir para que o Espírito Santo ministre conosco nessa manhã. Está escrito assim: assim, meus amados, como sempre, vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido, nem de me esforçado inutilmente. Amém, amados? Vamos orar só mais uma vez. Amado Espírito Santo, nós sabemos que a palavra em si, ela não tem efeito em nossas vidas se o Senhor não revelar para nós. E nesse momento nós pedimos que o Teu Espírito Santo tome a direção, que o Senhor venha fazer morada em nossos corações e traduza essa palavra em nós. Traga transformação através da Tua palavra, que é santa e poderosa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então a primeira resposta que
o hino cristológico de Paulo vai gerar em nós ponham em ação a salvação de vocês. Tem outras versões que falam desenvolver a salvação. Então, primeira coisa, vamos pensar do que se trata a salvação. Então, a primeira coisa que nós devemos pensar é que a salvação, ela não é um fim em si mesma. Muito se prega, né, em levarmos a salvação, e isso é verdade, mas nós sabemos que a salvação não é a função da igreja salvar as pessoas, e nem o ponto final, a chegada final. A salvação não é o fim. A salvação, pelo contrário, é obra totalmente de Deus, foi feita por Jesus, conquistada lá na cruz por Cristo. É o Espírito Santo quem faz a salvação, né? E ela não é o fim, mas é o começo da vida cristã, né? A gente pensa, bom, agora estou salvo, vou botar a salvação no bolso, vou esperar chegar a hora, né? Porque eu estou com um voucher pago, né? Está tudo de graça, eu vou comer do bom e do melhor e vou esperar Jesus voltar. E isso gera muitas vezes um pensamento egoísta, um pensamento escapista. Sabe o que é um pensamento escapista? Eu quero que o mundo acabe logo, que todo mundo que exploda, né? Que caia uma bomba e que Jesus volte logo, para que eu desfrute o céu, né? Então, pode gerar um pensamento egoísta, o mundo está totalmente perdido, não tem jeito, que caia uma bomba mesmo e Jesus volte. Então isso é um pensamento escapista e muitas vezes egoísta, que vai ao desencontro com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. A vontade de Deus é todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação ela não é o fim, a salvação é o começo da nossa vida cristã. Nós não podemos tratar, bom, eu aceitei a Jesus, fiz aquela oração de entrega, né? O Senhor é o meu Salvador, né? Perdoa os meus pecados e agora eu quero que o Senhor volte logo e eu quero viver no paraíso. Não, a salvação é o começo. Segunda coisa que está implícito, a salvação não é conquistada. Como já comentamos, foi Jesus, nós cantamos, Jesus conquistou na cruz, né? Então não é a minha assiduidade no domingo aqui, apesar de que, né, vamos ser assíduos, vamos participar do culto, mas não é a minha assiduidade nem o tanto de oferta que eu dou, se eu sou fiel ao dízimo ou não, se eu falo palavrão ou não, se bem que é muito importante não falar palavrão, sabe? Mas não é o meu testemunho que me salva, e sim a obra de Cristo, né? E o que me cobre é o meu arrependimento, né? Eu me arrependo dos meus pecados, tá? Então, a salvação nós não conquistamos, é Jesus que conquistou em nosso favor. E uma coisa muito interessante que nós podemos pensar sobre a salvação também é que existe um termo cunhado no século XX que fala assim, já, mas ainda não. Vocês concordam comigo que o reino de Deus já está aqui? Não é? Se nós lermos Mateus, Jesus fala assim, o reino de Deus já é chegado. Mateus escreve, o reino de Deus já é chegado. O reino de Deus já é chegado. Mas se eu falar para vocês, o reino de Deus vai vir, eu estou certo também, não estou certo? Quando Jesus voltar, o reino de Deus ele vai vir e vai se estabelecer por completo. Então esse termo faz muito sentido para nós cristãos, porque já, mas ainda não. E a salvação também está nesses termos, nós já somos salvos. Amém? Quantos são salvos aqui? Amém? Então nós já somos salvos, mas ainda não. Né? Então nós podemos pensar em três tempos aqui, três tempos: justificação, santificação e glorificação. Vamos com calma nisso daí. Então a primeira coisa é justificação, é quando nós somos salvos da culpa do pecado, certo? Eu sou pecador, eu roubei, eu matei alguém, mas Jesus Cristo me perdoou dessa culpa do meu pecado. Então eu já sou salvo da culpa do pecado. Isso chama
justificação. Vamos falar junto? Justificação. Ok? Segunda coisa, nós estamos sendo salvos. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado em nossas vidas. Não é verdade? No dia a dia que nós vivemos, nós somos tentados em pecar ao Senhor, em arrumar confusão lá no trabalho. Eu trabalho com crianças, gente, mas dá um nervoso às vezes, porque eles não ouvem o que a gente fala. Aí ali fica uma luta interna. Eu vou ser grosso ou eu vou demonstrar Cristo para ela? Ela está merecendo tomar um fora, mas não vou dar. Então nós lutamos internamente, nós estamos sendo constantemente salvos de reações, ações, pensamentos pecaminosos, pensamentos do poder do pecado, e isso nós chamamos de processo de santificação. Vamos falar junto? Santificação, Então, nós já somos justificados, nós somos salvos da culpa do pecado. Agora, no processo do dia a dia, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. O pecado, ele tem poder, e nós temos o poder do Espírito Santo para sermos livres do poder do pecado. E por último é a glorificação que vai acontecer quando finalmente o nosso Senhor voltar, É que definitivamente nós seremos livres do pecado. O pecado não vai habitar mais nesse corpo mortal, porque nós seremos glorificados. Amém, amados? Então, com essas três coisas, nós vamos entender melhor o que é ponham em ação a salvação de vocês. Nós entendemos então que dentre justificação, santificação e glorificação, o nosso esforço está na santificação, porque justificação é da parte de Cristo e glorificação também é da parte de Deus. Então, a nossa parte, o nosso esforço está na santificação. Amém? Então, continuando ali, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Eu coloquei em negrito para nós vermos como nós podemos então desenvolver a nossa salvação. Então, primeira coisa que nós vemos lá, o apóstolo fala sobre obediência, assim como sempre vocês obedeceram. Então, obedecer é uma forma de desenvolvermos a salvação. Agora, tem duas dicas muito interessantes que nós podemos lembrar na hora de obedecer, porque para obedecer, a obediência, ela está vinculada a dois sentidos nossos, ao ouvir e ao ver, a palavra obedecer no original grego e no original hebraico também, ele tem relação com ouvir. Quem não ouve não consegue obedecer, Deuteronômio capítulo 6, o versículo que fala: Shema Israel, ouve, ó Israel, teu Deus é o único Senhor. É a mesma palavra, tem o mesmo sentido. Obedece, Israel, ouve, Israel. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter para poder obedecer é ouvir. Muitas vezes nós ouvimos a nossa própria voz e não ouvimos a voz de Deus. Nós falamos até que Deus que está falando, mas na verdade é a nossa vontade. Então nós precisamos ter esse discernimento de saber se é Deus que realmente está falando ou se é a minha própria voz, E como que nós conseguimos isso? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é rica, ela é cortante, ela corta a alma, ela separa a alma de espírito, Então nós precisamos ter esse discernimento, a capacidade de ouvir a vontade de Deus. A outra coisa é o ver o exemplo de Jesus. Então, ouvir a Deus e ver o que Jesus fez, isso nos ajuda a desenvolver a nossa salvação, a desenvolver a nossa obediência. Então, ver o exemplo de Jesus. Paulo acaba de cantar, de mostrar o hino de como Jesus ele foi obediente. Então, quais foram
os principais tópicos relacionados à obediência de Jesus Cristo. Primeiro, ele foi humilde. Para ele obedecer até a morte, ele foi humilde. O que é ser humilde, amados? Ser humilde não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si. Jesus Cristo, ele pensou menos nele, ele não pensou menos dele, ele sabia que ele era Deus, só que ele não se apegou ao fato de ser Deus. Ele pensou menos em si e pensou mais em nós. Então, quando nós somos desafiados a obedecer, nós precisamos pensar menos em nós, né? E mais no próximo, assim como fez Jesus. Uma outra coisa é que a obediência dele, ela foi até a morte, né? Ele humilhou-se, se esvaziou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então aí eu fiquei pensando, né? Nós temos, será que nós temos limite na nossa obediência? Bom, vou obedecer até aqui, daqui para frente já é ruim para mim, não vou ter lucro, não vai ser bom, vai me prejudicar, então não vou parar de obedecer, né? Então, assim, muitas vezes na nossa vida nós temos limites, mas Jesus nos deu o exemplo de que ele foi até o limite da morte. Aliás, ele não teve limite, ele entregou a sua vida. Então, a sua obediência, ela foi até a morte. Então, a nossa obediência, ela precisa caminhar, ela precisa crescer em maturidade a isso também. Nós conseguimos saber se nós estamos mais semelhante a Cristo à medida em que a nossa obediência ela vai perdendo o limite. A nossa obediência a Deus, tá, amados? Deus falou para você fazer, então a gente vai até a morte. Uma coisa que é comum acontecer na nossa vida é a gente ter limite, por exemplo, em nossas palavras. Eu vou começar a academia. Até não começar a ficar chato de ir para a academia, até dar canseira, né? Aí a gente para. Então isso é só um exemplo, né? A palavra, conta comigo toda segunda-feira que eu vou orar com você. Passa 2, 3 semanas, no próximo mês já esquece, né? Não é indireta, não tem nada não. Não é indireta para ninguém não, tá? Mas assim, a nossa palavra humana para ver como nós somos falhos, e Jesus ele foi fiel até a morte. Então é esse tipo de obediência que deve ser desenvolvida em nós, bem? Então desenvolver a salvação é isso, nós sermos obedientes. E como que nós podemos? Aprender a ouvir a Deus e ver o exemplo de Jesus Cristo. Com essas duas coisas nós conseguimos colocar em ação a salvação que Jesus conquistou para nós. Uma outra coisa muito interessante que nós vemos nesse versículo é que ele fala assim, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Então isso é muito interessante porque mostra a nossa consciência da presença. Eu não sei se vocês já receberam um vídeo, minha esposa mandou um vídeo muito engraçado. Era assim, tinha a esposa estava aqui no balcão, né, digitando no celular, e o marido ele foi lá atrás tomar uma água na geladeira. O marido está indo assim, ele abre a geladeira, pega a água e vai tomar no bico, né? Ninguém faz isso aqui, né? Nenhum marido, né? Aí ela aqui do celular ela fala, Paulo Sérgio, pega o copo, né? Aí ele vai lá, pega o copo, bravo, pega o copo, enche o copo, toma água, e ele está saindo, ela lá, Paulo Sérgio, guarda já. Aí ele fica bravo, ele vai lá e guarda já. Ele vai embora, fala, Paulo Sérgio, lava o copo. Aí ele volta bravo, lava o copo e deixa lá. Ele está saindo, a esposa, Paulo Sérgio, serve o copo. E vai, esse vídeo vai, Paulo Sérgio, guarda o copo. Paulo Sérgio, não sei o quê. Enfim, aí imagina se o Paulo Sérgio, como é que ele toma água se a esposa não está lá? Como que ele toma água? Né? Então é mais ou menos isso, amados. Se a esposa está lá, ele toma água no copo, lava e guarda certinho
coisas. Se a esposa não está certamente que ele enfia a boca no gargalo e toma água, né? Então isso é a consciência da presença. Como nós também precisamos ter a consciência da presença do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo está conosco. Não é porque estamos na igreja, diante dos irmãos e diante de Deus, que nós vamos nos portar de uma forma e diferente na nossa casa. Nós precisamos exercitar essa consciência da presença do Espírito Santo conosco em todo o tempo, né? Se nós assistimos alguma coisa no nosso celular, que a nossa mãe não pode sentar do lado e assistir junto, nós estamos fazendo uma coisa errada, né? Porque se a presença dela vai me impedir de assistir, eu estou fazendo coisa errada. Então nós precisamos ser conscientes da presença do Espírito Santo em nossas vidas, né? Então como é que nós podemos desenvolver a salvação? Sendo conscientes da presença do Espírito Santo. Tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos, tudo que nós assistimos, as mensagens que nós mandamos no grupo, temos que ser conscientes da presença do Espírito Santo. Nós estamos representando Deus, nós estamos representando Jesus Cristo. Amém, amados? Continuando, ele fala para desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor, né? Então, é uma outra coisa. Nós precisamos ter temor e tremor. Agora, temor a Deus certamente não é medo de Deus, porque Deus nos ama, né? E Deus se revela como Pai. Jesus Cristo veio ao mundo para revelar Deus como Pai. Jesus Cristo falou assim, não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Então, temor a Deus não é ter medo, pavor de Deus, é ter um tremendo respeito e consideração com Deus, não é? Por exemplo, se você tem um amigo e você quer levar, sei lá, para comer na sua casa, você quer tratar ele bem, não é? Você tem um zelo de tratar ele bem, de servi-lo bem, que ele possa se sentir bem, não é? Então, isso é um zelo, é um temor. Deus é o nosso Pai, o nosso amigo, e nós temos que ter esse temor de tratá-lo bem, respeitosamente, tá certo? Só que ultimamente tem um pouco de choque, eu acredito que é até uma confusão entre temor e intimidade. Nós somos chamados a termos um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo, isso é verdade. Deus deseja ter um relacionamento de intimidade conosco, conversar conosco, conhecer, conviver conosco. Acabamos de dizer que precisamos ser conscientes da presença do Espírito Santo em nossas vidas, né? Mas o termo de intimidade hoje, ele pode ser confuso, ele pode se misturar com um termo, com um conceito moderno de intimidade. Deixa eu explicar melhor. A Bíblia fala que nós somos amigos de Deus, sim ou não? A Bíblia fala que Deus é o nosso Pai, sim ou não? Pai, né? Paizinho, Deus é o nosso Paizinho. Só que nós precisamos levar em consideração a cultura oriental da Bíblia. A Bíblia, ela é uma Bíblia escrita por autores judeus. Então, qual é o relacionamento de um pai judeu com um filho judeu? Será que aí, cara, como você está? Ou, né, meu pai? Veja como Jesus ensina o relacionamento de pai na oração do Pai Nosso. Ele fala, Pai Nosso, que está onde? No céu. Então tem um carinho do Abba Pai, mas o Senhor está no céu, não é verdade? Amigo de Deus. Quem é na Bíblia chamado de amigo de Deus, amados? Uma pessoa do Antigo Testamento. Abraão, ele é chamado de amigo de Deus. Sabe como ele fala com Deus? Gênesis 18, quando ele recebe os anjos do Senhor na casa dele, ele fala, Senhor, eu sei que eu estou insistindo, que eu sou pó, mas me perdoa, deixa eu interceder ainda por Ló, meu sobrinho. Então, é uma referência
reverência a Deus, mesmo Deus sendo amigo. E hoje a gente vê muita confusão. Um exemplo, não sei quantos são aqui do show da Xuxa, da época do show da Xuxa, que não precisa erguer a mão que vai denunciar, não é, irmão? Vai denunciar. Mas, um exemplo é assim: o cara lá de cima, vocês já viram uma música? O cara lá de cima se refere a Deus como o cara lá de cima. Então, é uma intimidade moderna e ocidental, diferente da intimidade bíblica, reverente, amorosa, porém irreverente, não é? Então, esse temor a Deus não é temer a Deus, mas ter essa reverência, esse cuidado de tratar com Deus. Nós precisamos ser íntimos de Deus, nós precisamos ser íntimos do Espírito Santo, mas temos uma reverência a Deus, ao Espírito Santo, a Jesus Cristo. Aqui estão os versículos, né, que eu falei agora, sobre o Pai, o amigo de Deus, e aqui é um trecho de uma música. Agora eu estou pegando as músicas. Uma música que é muito bonita, gente, e aqui eu não estou criticando quem escreveu, quem canta, mas eu estou querendo chamar um alerta de como isso pode influenciar no nosso relacionamento com Deus. Às vezes nós perdemos o temor a Deus por causa de músicas, ou, né, por causa de pregações que vão um pouco longe do que seria o que a Bíblia quer dizer. Então vamos lá, vamos ler todo mundo. Ela chega para o Jesus. Como foi que Paulo apresentou aos Filipenses o Senhor Jesus Cristo? Verso 9, capítulo 2, verso 9. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu a mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, e que é o nome de Jesus. Deu para entender? E aqui, essa cantora fala: oi Jesus, oi Jesus, você pode me ver? Você pode me ouvir? Eu estou te esperando no quarto para te contar os meus segredos. Você acha que Deus precisa que a gente conte segredos se Ele não conhece os nossos segredos? Né? A nossa parte é entrar no nosso quarto e confessarmos o nosso pecado, né? Fazermos os nossos pedidos a Deus. Conta segredo, né? Para lembrar o quanto eu te amo, eu estou ansioso para te ver, esperando você vir. Você que tem que vir para mim, não eu me apresentar dentro de você, né? Não o Senhor todo exaltado. Você vem para mim e eu quero te tocar você. Então, veja bem, a letra ela foca bastante no emocionalismo, porque isso é bonito, né? Se for ver. Se a gente pensar, tirar a parte de Jesus ali, a gente pode pensar que é uma música romântica, né? Eu estou esperando você no meu quarto, eu quero te tocar, esperando você vir para mim. Então, você vê que é sutil a perca de temor, a perca de reverência. Não estou dizendo que a gente tem que se distanciar de Deus e tal. Nós precisamos ter o temor, né? Nós precisamos ter essa intimidade, mas esse tipo de música eu acho que é um pouco perigoso. Para a gente cantar. Que isso pode moldar o nosso jeito de relacionar com Deus. E basta ver o fruto de quem compôs ou de quem canta. Quanto tempo durou o casamento dessa menina, né? Com que idade que ela se casou, o que ela está fazendo hoje, tá? Quem julga é Deus, tá, amados? Mas a Bíblia nos alerta para nós observarmos os frutos. Nós precisamos observar os frutos, amém? Então, esse tipo de ideologia, esse tipo de pensamento, ele está no nosso mundo, ele está entre nós. É perigoso estar na nossa lista de música que a gente ouve, e aí é só um alerta. Nós precisamos ter intimidade com Deus, mas com temor. Amém, amados? Se não tivermos temor, pecado, o cara lá de cima perdoa qualquer pecado, mas não é o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus santo, exaltado. Amém, amados? Seguindo, aí nós vemos uma outra coisa para nós desenvolvermos a nossa salvação.
presença e agora nós precisamos ter responsabilidade. No verso 13, fala assim, olha só que interessante. Paulo fala assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade de Deus. Ou seja, a vontade de fazer o bem, a vontade de fazer o certo, é Deus que põe em nós. E a capacidade de fazer o certo, é Deus que nos dá. Então, se não tem vontade de fazer o bem, você não precisa fazer. Não é assim que nós interpretamos esse texto, né? Nós precisamos ter a responsabilidade. Nós precisamos ter a consciência de que o bem que nós fazemos, ou o desejo de fazer o bem que nós temos, é o Espírito Santo que nos deu, né? É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, todo esforço não tem mérito. Tudo que nós fazemos não tem mérito. Todo bem que nós fazemos não tem mérito, porque é Deus quem coloca isso em nós. Então nós não temos mérito nenhum. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é quem nos dá dons para edificarmos uns a vida dos outros. Então tudo vem de Deus. Só que nós precisamos ter essa responsabilidade de agirmos. Por exemplo, nos dons para a edificação da igreja, nós sabemos lá em 1 Coríntios capítulo 12 que o Espírito Santo ele distribui os dons. Então os dons são dados pelo Espírito Santo, mas Paulo fala: buscai com zelo os melhores dons. Então quer dizer, existe a parte que Deus dá, mas existe a contrapartida do humano, de nós seres humanos, de buscarmos com zelo a desenvolver. Por isso que põe em ação a salvação de vocês. Tudo que Deus entrega em nossas mãos, nós precisamos colocar em ação. Amém, amados? Então a nossa oração, por exemplo, eu, na minha vida, todos os dias eu oro por oportunidade de crescer espiritualmente. Eu peço: Deus, eu sei que eu não sou capaz de nada, e se o Senhor não entregar na minha vida, eu não consigo fazer nada. Mas eu gostaria que o Senhor me usasse, que o Senhor derramasse do Teu Espírito Santo sobre a minha vida, que eu pudesse ter uma vida ousada no Teu Espírito Santo, porque eu sei que o Teu Espírito Santo, ele liberta, ele cura, e eu tenho orado dessa forma, né? Eu vou testemunhar aqui, mas não para engrandecer, mas para dizer que Deus, o Espírito Santo, está disponível para cada um de nós. De uma hora para outra, lá no meu trabalho, vem um cara compartilhar: minha mãe está com câncer, né? Aí lá no serviço, então vamos orar. Você crê em Deus? Você crê que Deus é soberano? A gente ora. Aí daqui a 2 semanas ele vem falar para mim: a minha mãe que está com câncer, ela foi lá na consulta e o médico deu um remédio e parece que diminuiu, né? Sabe, isso enche o coração de alegria. A gente fala: olha, Deus está operando na sua vida, você crê nisso. E isso não somente ele é fortalecido, mas eu também sou fortalecido na minha fé. Nós precisamos buscar isso. Se a gente não ora pedindo a Deus oportunidade, isso aí vai passar, você não vai perceber. Nós não vamos perceber, nós não vamos colocar em desenvolvimento aquilo que Deus colocou disponível na nossa vida. Lá em casa, né, minha esposa uma vez acordou uma dor forte, impressionante, eu nunca vi ela assim, né, incomodada. Aí a gente parou lá: você acredita, né, que Deus pode curar? E a gente orou junto. Parece que foi tirado da mão. Ela, de uma hora para outra, ela começou a melhorar, sentir-se bem. É coisa simples, coisa pequena, sabe? Mas nós precisamos buscar com zelo essas coisas, porque Deus colocou à nossa disposição. Amém? Então tem essa parte da nossa responsabilidade. Deus é totalmente soberano, toda a glória é dada a Deus, mas nós também somos completamente responsáveis, tá? Então a soberania de Deus não tira a nossa responsabilidade de buscar, né? Uma outra coisa também: no sábado, uma pessoa do nada começa a ligar, fala: minha
minha filha sofreu um acidente, você pode orar, né? Ela está no hospital, sabe? Deus começa a mover coisas ao seu redor, né? E dando oportunidade para você exercitar os dons que Ele tem disponível. Então eu gostaria de dizer para a igreja que os dons do Espírito estão à nossa disposição e é nossa responsabilidade buscar os melhores dons. Amém, amados? E a segunda resposta, né? Nós estamos falando sobre desenvolver a salvação. A segunda resposta é: façam tudo sem queixas e nem discussões. Então, primeira coisa que vem na mente é que ele acabou de falar sobre o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele fez tudo, ele não reclamou, né? Hebreus capítulo 12, verso 2 fala que Jesus Cristo, pela alegria que estava proposta, ele suportou a cruz, né? Então, tudo que nós formos fazer, nós precisamos ver o exemplo de Jesus Cristo, é a primeira coisa. E Paulo certamente ele tinha em mente o povo de Israel. O povo de Israel, no Antigo Testamento, na saída do Egito, eles se queixavam, eles discutiam. Se nós formos ler o livro de Êxodo, Deus vai lá e com mão poderosa resgata Israel da escravidão. E Israel, como que Israel ele se manifesta diante disso? Fica reclamando: rapaz, eu estou com saudade do Egito, porque lá tinha picanha. Não, exatamente, estou com saudade dos temperos do Egito. Aqui não tem água, né? Aqui não tem comida, não tem carne. Então é uma ingratidão. Nós queixarmos das coisas é sinal de ingratidão na nossa vida. Nós fomos libertos, nós fomos perdoados por Deus de nossos pecados. Nós temos uma nova chance em nossa vida. Nós não podemos deixar a ingratidão fazer parte da nossa vida. E a gratidão, ela é uma ordem de Deus, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18 fala assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, sermos gratos é uma vontade de Deus para as nossas vidas. A ingratidão, ela nos distancia de Deus. Eu aprendo muito com o exemplo da Lumi, né? A Lumi, às vezes ela faz uma roda assim, fala assim: 3 coisas para você agradecer nesse dia. Então isso é muito bom, amados, porque a nossa mente ela é condicionada a reclamar das situações, né? Porque ela é feita para isso, para reclamar, para não sofrer. Então nós precisamos lutar contra isso. Nós precisamos ter uma vida grata, enxergar todas as bênçãos que Deus tem feito em nossas vidas, independente das circunstâncias, né? Nós temos o exemplo de Paulo e de Silas também, né? Atos capítulo 16, os caras são presos, são açoitados, e em vez de reclamarem, eles estão orando à meia-noite, cantando a Deus louvores, com gratidão no coração. Quando alguma coisa está errada na nossa vida, qual é a nossa reação? Será que é gratidão? Então esse incentivo também o apóstolo Paulo deixa para nós. O propósito de sermos gratos, de não nos queixarmos, é que isso vai gerar santidade na nossa vida. E o mais importante, eu coloquei em negrito lá, no final do versículo fala assim: vocês brilham como estrelas no universo. Então, o fato de nós não reclamarmos, né, de não termos ingratidão no nosso coração, isso nos purifica, nos faz viver em santidade. E Paulo fala que nós brilhamos como estrelas no universo. Lógico, nós estamos refletindo a luz de Cristo. Amém, amados? Nós somos chamados para refletir a luz de Cristo. Jesus Cristo, ele fala: eu sou a luz do mundo, no capítulo 8. Mas também em Mateus 5 ele fala: vocês são a luz do mundo. Então nós devemos refletir a luz de Cristo. Sobre Jesus nos usar para refletir a luz de Cristo, eu tenho uma experiência na minha vida dessa forma. Eu cresci num lar cristão. Meus pais sempre foram crentes, né? E vocês sabem que filho de crente não é convertido, não.
filho de crente precisa ser convertido, e eu não era convertido. E eu conhecia a Bíblia por ir à igreja, eu conhecia os princípios bíblicos, mas eu tive um contato com Jesus Cristo através do testemunho do meu pai. Meu pai, eu já contei isso no estudo bíblico, mas assim, eu era o tipo de criança, o tipo de jovem, né, já tirou carta, eu já contei isso também. No meu primeiro dia de carta, aliás, 2 dias depois que eu tirei carta, eu capotei meu carro. E eu dei prejuízo para o meu pai, né? E aí eu pensei, bom, agora ele acaba comigo, agora ele me deserta. A palavra deserta é tirar toda a herança, desertar. E vai tirar toda a minha herança agora. E não, ele me mostrou, ó filho, ó, isso aqui é o carro e o PT, perda total. Isso aqui é o implemento agrícola que o papai vai ter que vender para poder pagar o carro que você perdeu. Mas beleza, a gente começa do zero de novo. Perdoar, não faz de novo. Sabe, quando o perdão de Cristo ele começa a fazer sentido para o meu pai, ele está imitando Jesus Cristo. Sabe? Então, pais, todos que são pais, o seu filho pode ter um contato com Jesus Cristo através do teu testemunho, né? Amigo, irmãos, você pode ser o testemunho para converter alguém. A pessoa até conhece Jesus Cristo, mas ela vai ver o brilho de Jesus Cristo em você quando você imitar Jesus Cristo, quando você brilhar como estrela do universo, refletindo a luz de Cristo. Amém, amados? Então, é isso, colocar a nossa salvação em ação é isso, né? Não nos queixarmos, porque isso vai nos fazer brilhar como estrelas no universo, nós vamos refletir a luz de Cristo. Esforce-se para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, a nossa vida, se não tiver santidade, nós não vamos ver ao Senhor. E também, se nós não vivermos em santidade, as pessoas que convivem conosco não vão poder ver Jesus Cristo nas nossas vidas. Sem santidade ninguém vê ao Senhor, nem nós mesmos, nem as pessoas que estão à nossa volta. Então, termos uma vida de santidade revela Jesus Cristo, não somente a nós mesmos, mas para todos que convivem conosco. Bem? E para finalizar, a terceira resposta que Paulo mostra na carta aos Filipenses é: retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido e nem me esforçado inutilmente. Então, o foco é retermos firmemente a palavra da vida, porque a palavra da vida é a verdade. Nós precisamos reter, amados. É um caso de vida ou morte. Imagina você tem uma doença terminal, aí o médico escreve num papelzinho o nome de um comprimido que vai salvar a tua vida, né? E a tua vida está naquela palavra, né? Você tem que guardar essa bula. Será que a gente trata a palavra de Deus dessa mesma forma? Porque a palavra de Deus é que vai nos trazer vida. Nós precisamos guardar ela com todo zelo, com todo cuidado. É que ela vai gerar vida em nós. Ela é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Hoje, amados, não sei vocês, mas eu caio em cada vídeo que parece que é verdade, mas não é. É inteligência artificial. Misericórdia. Sei que os meninos, né? Foi uma vez que eu mostrei um vídeo de uma câmera noturna que tinha um gatinho em cima de um leão, e eu acreditando, gente do céu, tem um gato em cima de um leão. Aí eu fui mostrar empolgado para os meninos. Os meninos, olha só isso aqui, ó, né? A câmera noturna pegou um leão com um gatinho em cima. Falei, tio, isso aí é gato. Não é? Gente, muita coisa está confundindo o que é realidade hoje para a gente. Muita coisa, né? Isso falando em IA. Existe muito evangelho também que parece que é verdade, que você cai como um patinho. Tem muita coisa, tem muita pregação que é linda, que é emocionante, que é envolvente, mas não é a palavra de Deus. Nós precisamos reter a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Porque se nós não retemos a palavra de Deus, qualquer pregação vai te enganar. Você vai se enganar. E isso é, né, só um exemplo da IA.
Nós precisamos reter. É a verdade, é a vida, é a nossa salvação, é o modo de pensar de Cristo Jesus, é o jeito como Jesus pensa. Quando para você ficar em dúvida, será que é assim? Será que é Deus falando comigo? Quantos já tiveram essa dúvida? Será que é Deus que está falando comigo? Gente, na Bíblia tem um modo de pensar de Cristo Jesus. Se vem uma situação e você não sabe se é Deus falando com você, vai na Bíblia, tem um jeito que Deus está pensando. Se o que está acontecendo com você não é o modo de pensar de Cristo Jesus, não é Deus que está falando com você, é a tua vontade, é a tua carne, é você que está querendo aquilo, não é Deus falando com você. Muitas vezes a gente confunde a voz de Deus com a nossa própria vontade, a gente que quer aquilo, mas não é o modo de pensar de Cristo Jesus. Por isso nós precisamos reter a palavra de Deus nas nossas vidas, porque lá está o modo de pensar de Cristo Jesus. E por último, como que nós podemos reter a palavra? Isso é uma pergunta para nós, né? Isso é uma pergunta para a gente terminar. Como é que nós podemos fazer? Será que ler junto todos os domingos é o suficiente? Será que não é bom lermos todos os dias? Como é que está a nossa leitura diária da palavra de Deus? Né? Será que nós estamos lendo por ler? Será que nós estamos retendo? Porque ler e reter são coisas totalmente diferentes. Sabe uma coisa que dá muita segurança falsa, pelo menos para mim? É ter uma playlist com um monte de tutorial de coisas. Por exemplo, eu tenho um tutorial de receitas, então eu tenho muitas receitas. Então eu estou sossegado, porque eu sei fazer, mas eu nunca peguei uma panela para fazer. Então, é uma segurança falsa, sabe? Eu tenho a informação, mas eu não sei praticar a informação. Reter a palavra de Deus não é ter um aplicativo da Bíblia no celular, não é comprar uma Bíblia de estudo muito cara, não é. É você praticar aquilo que você lê. Que você leia um versículo no dia, mas pratica aquele versículo. Que aquilo possa entrar no teu coração e possa transformar a sua vida. Isso é reter. Pouco, mais verdadeiro. Amém, amados? Então, com isso, nós terminamos as respostas que podem ser geradas através da contemplação. A nós olharmos a Jesus Cristo, a nós olharmos ao Deus exaltado, isso traz para nós responsabilidade, uma vida de gratidão e uma vida de transformação. Amém, amados? Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esses momentos na sua presença, te agradecemos pela presença do teu Espírito Santo, por todo o trabalho que o Senhor tem feito em nosso coração, e nós pedimos, Pai, continua a trabalhar durante a semana, que essa transformação ela possa ser efetiva, ela possa trazer salvação para as nossas vidas, ela possa nos ajudar a desenvolvermos a salvação, e com isso levarmos a salvação para os nossos amigos, para os nossos irmãos, para as nossas famílias, abençoarmos todos os que estão à nossa volta. É isso que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? E para encerrar hoje, nós temos a ceia também, então nós vamos celebrar a ceia com esse mesmo coração. Eu queria convidar a todos a pegar os elementos da ceia. Pode se levantar, pega o elemento da ceia aqui na frente e vamos celebrar a ceia.
ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Vamos celebrar o nosso corpo. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Vamos beber o cálice. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor, sendo Deus, o Senhor não considerou suas regalias, mas abriu a mão da tua plenitude e veio nos servir. Se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. Através disso nós podemos celebrar a ceia, nós podemos nos reconciliar com o Pai, nós podemos ter a salvação, e nós pedimos que o Senhor nos ajude agora a desenvolvermos a salvação, a colocarmos em ação a salvação, obedecendo a sua voz, sendo responsáveis, tendo temor ao Senhor, tendo gratidão em nossos corações e retendo a sua palavra. Que o seu nome seja santificado em nossas vidas, através de nossas vidas, que o teu Espírito Santo tenha a liberdade de desenvolver em cada um de nós os teus atributos, o teu caráter, e que o Senhor possa usar, Pai, cada família aqui representada para abençoar essa cidade. Que essa cidade ela possa conhecer Jesus Cristo através do brilho de cada irmão nosso dessa igreja, através do brilho de cada cristão dessa cidade. Bastos possa ser abençoado. Nós oramos não somente por Bastos, nós oramos pela nossa nação, nós oramos pelos nossos irmãos cristãos que são perseguidos, que o Senhor possa estar abreviando de alguma forma todo tipo de opressão e glorificando o teu nome, fazendo que o teu nome seja conhecido em toda a terra, e que o caminho da tua volta esteja sendo preparado através de nossas vidas. Nós oramos e agradecemos em nosso nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós, hoje, para todos sempre. Amém. Bem, queridos, dá um abraço bem gostoso para o teu irmão do lado e tenham todos um ótimo domingo.